Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Com imenso prazer que nós estamos iniciando essa temporada, né, desse programa que foi criado, esse canal para falar de handebol, tá? Me chamo Alberto Júnior, mas no meu esportivo conhecido mais por Piauí, e tivemos a ideia de criar esse canal, de criar esse programa que terá uma linha temática toda voltada para o handebol e para contemplar os adeptos dessa modalidade, tá? Nesse programa vamos procurar convidar pessoas especiais para falar da modalidade, para contribuir com todo essa comunidade desse esporte tão apaixonante que é o handebol. Do meu lado aqui está a Natália Alencar, que vai contribuir, vai dar apoio nesse programa. E hoje temos uma pessoa, nosso primeiro episódio, tem uma convidada muito especial. Ela vem de uma família de esportistas. O pai foi jogador profissional de futebol, a mãe foi atleta de handebol. Ela joga desde os 10 anos de idade. Tem na família medalhista olímpico. Enfim, tem toda uma história dentro do esporte, dentro do handebol especificamente. Então, Dene e Ariane. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Boa tarde, Piauí. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Satisfação imensa, né? Estar aqui hoje estreando, né, esse novo projeto do Piauí, que tem tudo para ser um grande sucesso, né? Portas abertas para a gente falar, conversar sobre handebol, né? Discutir, trazer curiosidades, né? E assim, estou muito feliz mesmo, né? E vamos lá, vamos ver o que é que tem, o que é que vem aí pela frente, né? Bom, a minha contribuição aqui no podcast como eu também sou handbolista, né? Vou trazer essa interação com vocês e com a Dene, minha companheira de equipe. Vamos lá, vamos começar. Companheiras de Master, né? Agora Agora é de Master. Natália estreando aí também. Dene, então, como eu comentei aqui que você joga desde os 10 anos de idade. Sim. Então, conta aí pra gente um pouquinho como foi esse início, o que te estimulou a prática dessa modalidade, né? Que é tão difícil nas escolas, apesar do Brasil apontar como o esporte olímpico mais praticado nas escolas de todo o Brasil é o handebol. Muita gente não acredita nisso, né? Mas sim. Diga aí. Bem, como você mencionou aí no início, né? Eu venho de uma família de desportistas, né? Meu pai é da área e minha mãe. Lá em casa todos somos professores de educação física, mas desde que eu nasci, a minha mãe já era atleta de handebol, inclusive era atleta do Piauí. E assim, eu sempre acompanhei... Quem não foi? Quem não foi, né? Eu sempre acompanhei a minha mãe nas quadras, né? Desde sempre, né? Desde muito nova, nos treinos, eu sempre estava por lá. E isso foi um incentivo, né? Eu cresci literalmente dentro das quadras, né? Você era técnico dela, a gente estava sempre em contato. E eu iniciei a minha carreira mais ou menos entre os 10, 11 anos, numa escola de bairro, né? Uma escola que você trabalhou na década de 90. Mas foi, assim, uma surpresa, não foi nada combinado, né? Na verdade, na época, eu nem sabia que você era o técnico daquela escola. E um belo dia você entrou na sala fazendo um convite para o pessoal da turma participar de um interclasse. Eu fiquei super nervosa, saí contando para todo mundo. E participei daquele interclasse. Desde então, nunca mais eu larguei o handebol, né? Tá aí com mais de 30 anos que eu estou nesse meio. Dene, e por que o handebol? Na escola tinham outros esportes? Tinham outras modalidades, mas assim, eu já sofri essa influência, né? Por conta da minha mãe, eu cresci naquele meio, já tinha esse interesse e experimentei outras modalidades, né, dentro da escola, fora da escola também, mas era uma ligação muito forte, eu acho que de sangue mesmo. E aí permaneci, apesar de que sempre gostei muito de outras modalidades, até hoje eu pratico outras modalidades, mas assim, o meu esporte de competição sempre foi o handebol, né? Estamos aí desde então. E assim, apesar do esporte educacional ser feito nas escolas, né, e não ter muito aquele caráter de competitividade, de rendimento, mas você lembra assim qual foi o primeiro evento, o primeiro campeonato, a primeira Copa? Você tem lembrança de que você participou? Piauí, eu lembro que na década de 90
o handball nas escolas, ele era muito grande, era um negócio assim que a gente entrava em copas de escola, né? Todo final de semana a gente estava competindo. E, assim, eu me lembro que você fazia uns festivais na escola, né? Que me marcaram muito, né? Naquela época. A gente participava de copas, né? De outras escolas. Naquela fase escolar, eu lembro que o que a gente esperava, assim, um ano inteiro e ficava bem ansioso, era os jogos escolares, né? Que era aquela disputa entre escolas de todo o estado. Mas, assim, foram muitas competições, né? Na década de 90, eu não consigo, assim, me recordar uma específica para colocar aqui, porque a gente competia bastante. Eu lembro que a escola que tu mencionou, né, onde tu começou, foi o Pedro I, Foi né? o Pedro I. E o professor era técnico de lá, né? Sim. Quando tu falou em Copa, eu lembro muito do professor nos bancos do Pedro I e Deoclésio Ferro, que foi a escola para onde tu foi depois, Sim. nas Copas, enlouquecendo de um lado para o outro. Sim, porque ele era técnico das duas escolas, né? Exatamente, não sabia para onde ia. Ele ficava numa sinuca de bico, né? Como a gente fala. E assim, esse tempo todo dentro do handebol, o que você pode pontuar de evolução ou com a análise que você faz do quadro de hoje do handebol cearense? Piauí, exatamente o que eu acabei de falar. Eu acho que na década de 90, ali até o início mais ou menos dos anos 2000, a gente competia mais. Eu via que existia uma quantidade de competições. Todos os finais de semana a gente estava competindo. Não tinha um final de semana que não tivesse jogo, que não tivesse Copa, que não tivesse jogos de campeonato cearense. Hoje em dia eu acho que está um pouco mais escasso, né? Vamos dizer assim, o número de competições, pelo menos dentro do estado, eu acredito que diminuiu bastante. Então, assim, evoluções, é como uma montanha-russa, vamos dizer assim, que ao longo das décadas nós tivemos bons e maus momentos, né? Eu acredito que seja até um assunto que você queira abordar ainda nessa nossa conversa, né? Mas, assim, a gente passa por um momento no handball, assim, que a gente está precisando de uma chacoalhada, é um período que a gente está precisando de renovação, né? Mas em relação à competição, a estar na quadra, a competir, eu acho que essa década nós fomos bem felizadas, assim, né? Sim, com certeza. De participar muito, de jogar muito, né? De estar sempre em contato ali. Eu acho que hoje em dia já não é tanto assim. E, assim, é bom pontuar que felizarda duas vezes, né? Porque são competições, as competições têm sido recorrentes e para o Master, Sim, né? E sim. para essa categoria que é a nossa, Sim. né? Que antes a gente não via, né? Sim. Na nossa época de adulto e juvenil, a gente nem ouvia falar em relação a isso. Hoje em dia, a gente pode dizer que o que mais tem movimentado o handebol do estado e o handebol do Brasil é a categoria Master, né? Parece assim que é a categoria que mais cria competições, que mais movimenta, né? Eu tenho essa visão. Mas foi uma época, Natália, que a gente ainda pegou ginásios lotados, né? O pessoal ia e assistia copas, né? Eu joguei algumas competições aqui dentro do estado, né? Que foram organizadas por outros professores, que o ginásio lotava de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê mais, né? Assim, a gente está vivendo esse momento. Então, a gente precisa realmente pensar, né, em novas estratégias e dar uma reviravolta na situação do handebol do estado. Bom, esse é o nosso primeiro episódio, né, de podcast. E vocês começaram a ter a ideia de que os convidados que vão aparecer aqui vão debater muita coisa do handebol e atualizar os adeptos, as pessoas que curtem essa modalidade, né, que praticam essa modalidade. Então vai ser muito interessante. E queria dar uma pausazinha aqui para falar dos nossos colaboradores. Nós temos, esse podcast iniciou com um apoio, né, da Marcos Sprint, através do Elton Viana, né? E também da Baistar Jeans, que é uma atleta nossa, né, do nosso time Master. E o Elton é um parceiro, um irmão. Então, agradecer aos dois por essa semente que está sendo plantada, né? Esse pontapé inicial desse programa
que o sucesso dele vai depender muito das pessoas envolvidas, dos convidados, né? Para dar mais brilho a cada vez mais esse programa, tá bom? E comentei aqui no início que a família era uma família de esportistas, de atletas, né? Desde o pai, desde a mãe, tudo foi seguindo, irmão, primo, medalhista olímpico e tudo. E aí você já tem um filho que já está partindo para... Iniciando aí os primeiros passos. Fala um pouquinho aí como está sendo esses primeiros passos dele. A gente vai entrando aí na terceira geração, né? De atletas de handebol. Como eu já tinha falado, né, no início, a minha mãe iniciou lá em casa e eu fui acompanhando. O Piauí perguntou sobre a influência, né, sobre a questão do handebol. Eu respondi que, de pronto, que foi da minha mãe. Agora, se ele tivesse me perguntado quem me influenciou na minha carreira, na minha profissão, como professor de educação física, aí eu poderia mencionar, dizer que foi ele. Mas, assim, o Levi é o terceiro. O Levi está aqui com a gente, né, Levi? Pois, só te interrompendo um pouquinho dele. Se eu já ouvi isso, assim, mas eu fico feliz em estar ouvindo isso, né? Você dizer que cadê o lencinho? Aí é uma coisa que eu nunca disse nem para você, nem para o seu pai. Uhum. O seu pai, eu comecei a jogar, inspirado nele, era o meu ídolo, assim, eu achava o Danilo, assim, no Ferroviário, fantástico, o estilo dele jogar. Então, assim, eu comecei a jogar futebol copiando o Danilo, né? E depois tive o prazer, o privilégio de jogar até do lado dele, não em jogos oficiais, mas jogos de temporada, de Apresenta férias, o pai da Dênio, para quem não sabe quem é. Ela é filha do Danilo Augusto, vestiu as três camisas dos clubes grandes aqui de Fortaleza, né? Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Sim. Teve uma passagem bem longa, né? Principalmente na equipe do Ferroviário, ele passou bastante tempo. Jogou fora do país, fora do estado, né? Jogou no Sul, sim, né? No jogou Operário. No Sul. Nós tivemos, inclusive eu nasci no Sul em uma dessas passagens, né? Que ele teve no futebol lá do Paraná. Nós moramos fora um tempo, né? Quando ele ainda era jogador de profissional, e eu nasci no Paraná, né? No interior do Paraná, em Ponta Grossa. E assim, Piauí, eu não sei, realmente eu não recordo de ter falado isso, mas eu sei de muitas outras atletas, né, que ingressaram nessa profissão por sua causa, né, na área da educação física, né. Eu acho que nem todo mundo sabe. Eu sou profissional de educação física, também sou nutricionista, mas a minha primeira profissão, né, foi muito influenciada por conta do Piauí. E eu já escutei isso de muita gente, Carlinha, né? Muita gente aí que está, inclusive no Palmeiras hoje, né? Que seguiu essa carreira por sua conta. E aí, voltando só... do Levi, né? Do Levi, eu ia voltar agora para a ação do Levi, né? Eu acredito que foi muito parecido com o que aconteceu comigo, né? O Levi também cresceu dentro de uma quadra, sempre me acompanhou. Eu joguei grávida, né? Eu não sabia nos primeiros meses, eu joguei 3... Eu sei o que é isso. Pois é, muitas de nós passamos por isso, né? 3 meses eu ainda competi, estava grávida, né? E, não sei o quê, como é que não sabia, mas acontece. Acontece. Aí é muito assunto para, né? E aí competi, e depois que o Levi nasceu, eu retornei também com 3 meses. Eu retornei bem rápido para as quadras. E assim, eu não deixei que isso fosse, né, um empecilho, né, assim, de usar nem a gestação, nem... Sim. Eu voltei rápido e ele me acompanhou em todos os momentos, né? Eu treinava, ele ficava por ali no ginásio com meu esposo. Quando precisava mamar, eu saía, retornava. Sim. E ele começou a andar muito cedo, porque ele ficava solto dentro da quadra, literalmente, né? Então, assim, ele cresceu nesse meio, né? Voltando para a pergunta do Piauí, ele cresceu nesse meio. E eu acredito, assim, que ele tenha sofrido também um pouco dessa influência, né? Tá aí dando os primeiros passos dele no handebol, né? Treinando na escola. Não quero impor nada, mas se ele seguir esse caminho, eu vou ficar muito feliz. Foi por livre e espontânea pressão, né? Pressão. Mas é muito bom, né? A gente sabe as coisas. O handebol que eu sempre joguei nunca foi um handebol profissional, né? A gente sabe que a nossa categoria é uma categoria amadora, mas que me proporcionou assim, coisas incríveis, né? Durante toda a minha vida. Inclusive na época escolar, né? Eu tive o prazer, o privilégio de nunca
pagar uma escola, né? Tive financiamento até também na época de universidade. Viajei o Brasil inteiro, tive oportunidades, tive as minhas principais amizades eu fiz nesse meio e assim, só foram coisas sensacionais, assim. Então eu quero muito que ele Eu acho que é o sonho de toda mãe que foi atleta, né? É que o seu filho escolha um esporte, né? E colha os mesmos frutos que a gente colheu, né? Sim. Eu acho que é um caminho natural. Caminho natural, é isso. E Dene, algum conselho assim especial você dá para ele, passa para ele alguma orientação? Olha, Piauí, sobre conselho, né? Eu quero deixar ele bem à vontade, como a Natália disse, né? Nós queremos dar o espaço para que eles façam as escolhas dele. Mas, assim, o que eu acredito que tenha que ter muito claro na cabeça dele, o que ele quer. Ele quer ser um atleta, né? Ou ele quer um esporte de lazer, ele quer um hobby, ele tem que entender isso, né? A partir do momento que ele souber o que ele quer, então eu posso partir para essa parte de conselhos, né? Porque é difícil, carreira de atleta é muito difícil, né? E de mãe. E de mãe também, né? De largar, né, Natália? De soltar. Dene, deixa eu te perguntar. Tu já assistiu algum jogo dele? Já assisti. E como é tu Tenso. na beira do alambrado lá? Foi tenso, né? Porque a gente fica numa situação de ter que se dividir entre mãe, de entender, de aceitar. Fico numa situação de professora e fico numa situação de atleta, né? Então são aquele misto, né? Então tem hora que grita, tem hora que briga, tem hora que não. Deixa ele brincar, né? Deixa ele se divertir. Mas aí quando faz uma coisa errada, você não aceita, né? Então eu já assisti, foi bem tenso, né? Bem tenso. Então eu até pensei, não, das próximas vezes que ele for jogar, ou eu fico de longe, ou eu nem vou, pra deixar ele à vontade naquela situação, entendeu? E é engraçado que com outras crianças da mesma equipe que a gente tem carinho, mas não é a mesma coisa, Não né? é a mesma coisa. Não é. Você fica ali, ai meu Deus, mas enfim. E a gente tem aquele lado competitivo, né, Natália? Então, assim, a gente quer transferir em algum momento. Mas, Piauí, voltando para a pergunta que tu me fez, em relação a conselho, se ele decidir, né, um dia seguir uma carreira de atleta, então o meu conselho para ele é que ele tem que ter disciplina, né? Eu acho que é a chave base para tudo isso, né? Disciplina, ir além, fazer o que muitas vezes não quer fazer, fazer escolhas difíceis, né? Alimentação, sono, abdicar de muita coisa, não é fácil. Então, assim, tudo isso eu vou abrir os olhos sempre para que, quando ele tome a decisão, ele tome de forma bem consciente, né? Legal. E você falou uma palavra aí, disciplina. Para surpresa minha, semana passada o técnico do Barcelona, do Clube de Futebol Barcelona, o técnico, deu uma entrevista onde ele falou que se o futebol seguisse as normas, as regras do handebol, seria um esporte mais aceitável, assim, mais prazeroso de se ver, tá? E ele citou muito bem a disciplina, que ele citou até assim, no handebol, o juiz marcou, você coloca a bola no chão, né? Que é totalmente contrário do futebol. Sim. Então, assim, ele deu exemplo que o futebol deveria seguir a disciplina do handebol. Transferir, né? E assim, é um conflito que a gente tem nas escolas, sabe? De passar isso para algumas pessoas. Principalmente nessa geração, né? De agora. Em que a gente não vê e não lida com os professores como a gente, né? Sim. Como na década de 90 para trás, né? Que nós tínhamos um respeito. Eu, Piauí, na minha casa, né? Lógico, a minha casa, meus pais são professores. Então, assim, saiu de casa, eu estava ali sobre a sua responsabilidade e é o que eu escutava dentro de casa. Ele ali é o seu pai. Então, não existe questionamento, respeite. Eu sempre escutei isso eu nunca tinha razão, entendeu? Quem tinha razão era o meu professor. E a gente tinha aquele negócio, um respeito muito grande pelos professores. Hoje em dia, os conflitos são totalmente diferentes, né? Você sabe disso porque você ainda está dentro da escola. Natália também tem filhos que ainda estão nessa fase escolar, então é bem diferente a forma de lidar, né, hoje em dia. O esporte
é mais essencial do que nunca agora para a gente tentar, né, colocar limites, né? O esporte é um disciplinador, né? Disciplinador. Mesmo que você não seja atleta, não vá seguir nessa carreira, né? O esporte, ele te mostra uma voz de comando. Exatamente. Que você não se comanda só. Exatamente. Né? E ele faz essa função mesmo, ele faz muito bem, né? E é isso, é importante. Nesse assunto aí, encontrei com sua mãe lá no BMC em Natal, e ela comentou um detalhe assim que eu nem lembrava muito, que quando você tinha 12 ou 13 anos, ela liberou para você viajar para Natal, né? Sim. Porque era comigo, sim, a confiança que seus pais tinham comigo. Era um quartel. E uns dias também eu fui ministrar uma palestra e falando sobre justamente o comportamento dos pais na arquibancada. Sim. Que às vezes estraga a criança, não deixa a criança jogar. O treinador diz uma coisa, o pai diz outra lá na arquibancada. Nossa. E é um conflito. É. E eu fui técnico de um dos meus filhos, do mais velho, do Vitor. Sim. Foi meu aluno no Geodunas. E eu, como técnico, não permitia que ele errasse. Olha que idiotice, né? Bichinho. Os outros podiam errar, meu filho não podia errar. Né? Essa cobrança. Mas isso é assim, o pai tem que ser... É bem difícil. Inclusive, isso aí, Piauí, é um assunto que daria um podcast inteiro, né? Você falar sobre a dificuldade dessa relação, né? O pai e o atleta e o pai. Isso aí é bem... Não, um dia eu vou chamar o Dr. Gilson aqui para ele explicar. Eu já vi essa situação. Eu vivi pai, essa situação dentro da minha casa, né? Meu pai também foi técnico do meu irmão muitas vezes e é uma situação muito difícil mesmo. Eu não sei quem falou, mas eu escutei, acho que foi algum psicólogo, né? Que disse assim, o filho, né? Ele não precisa de mais um técnico, ele precisa de um pai ou de uma mãe. Seja mãe de seu filho, seja o pai de seu filho. No caso do professor é um pouco difícil, porque ele era o professor, o técnico do filho realmente, né? O filho estudava na escola onde ele trabalhava. Sim. Mas assim, né, para ti, para mim, que temos filhos que são atletas e fomos atletas, e você, muito mais que eu, que é professora de educação física, eu acho que a gente precisa separar, que nem você falou, né? Sim. Ser mãe e deixa o técnico ser o técnico. Fazer a função dele, né? Pois é. É bem complexo, né? Mas, assim, voltando, né, para o assunto disciplina, lá em casa, meu Deus, a orientação que eu sempre recebi é que o seu técnico, quando você tiver com ele tem sempre razão. Eles nunca apoiaram esse negócio do bater de frente com o técnico, de discutir com o técnico e tal. Não, isso aí lá em casa... Sim. Foi bem assim. Minha mãe era bem rígida, o Piauí sabe, em relação a isso, né? E, Deni, algum título, assim, de impacto, assim, que você possa pontuar que marcou na carreira, ou o primeiro, ou o mais importante? Piauí, são muitos anos de handball mesmo, né? Como a gente está conversando, assim, desde a época escolar até a fase adulta, foram muitas competições, assim, que dentro do estado, eu acredito que eu fui campeã em todas as categorias, né? Desde a época escolar, né? Desde o Pedro I, passando pelo Diários, todas as equipes adultas, todos os títulos aqui dentro do estado nós conquistamos, né? Mas, hoje, eu posso dizer que um título... fui campeã brasileira também, jogando pelo um clube aqui de Fortaleza, aqui do estado. Tiveram muitas competições importantes, bastante títulos, mas assim, eu acredito que o que tem me marcado no momento é a categoria Master, sabe? Eu estou vivendo assim uma experiência única. E 2022, né, como vocês sabem, foi a minha primeira competição internacional. E ali nós ficamos em terceiro lugar, mas nossa, me marcou demais. Ali foi incrível, foi realmente a primeira competição que eu fiz fora do país, né? E foi incrível. Apesar de não ter sido o primeiro lugar, me marcou muito. E eu tenho, assim, muitas coisas para falar sobre aquela competição. Legal. Pronto, no início, quando eu apresentei a Deni, né? Esqueci de dizer a profissão, né? A Deni é personal e é nutricionista. Como vocês estão vendo na tela aí, o contato da Deni. E
a nossa equipe do Marcha do Palmeiras tem vários profissionais em setores e a Dani é uma que domina bem essa parte aí e tem contribuído muito em relação a tudo que envolve como educadora física e como nutricionista. Deixa eu fazer uma perguntinha. Tu falou que o Piauí te influenciou a ser professora de educação física, sim, né? Sim. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vida para além do handebol. Embora a educação física e o handebol estejam muito próximos, Sim. né? Mas aí como foram as tuas escolhas profissionais, né? Tu já deu um spoiler aqui que o Piauí te influenciou, né? Sim. Mas a partir disso, como que tu disse, não, é realmente isso aqui que eu quero fazer? Sim. Logo segui, né, a carreira fiz vestibular e tal, fui para a área de educação física. Logo, bem próximo, eu comecei a trabalhar na área escolar, também por conta do Piauí, né? Ele foi me orientando, foi me indicando para alguns locais, e eu passei longos anos nessa área escolar, né? Certo. Passei bastante tempo, que é uma área que até hoje ele também está, né? Eu acredito que seja realmente assim a paixão. Ele gosta. Mas É à toa os cabelos brancos aqui. os cabelos. E aí eu passei alguns longos anos dentro da área escolar e depois, mais ou menos ali em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar na área de academia, né? E comecei também a trabalhar com treinamento personalizado. E aí eu fui me apaixonando e fui vendo que era aquilo ali realmente que eu queria, né? Trabalhar com pessoas, com treinamentos específicos, mais individualizados. E também fui me apaixonando pelo treinamento para grupos especiais, né? Principalmente com idosos, né? Pessoas com reabilitação, que vinham de lesões, né? Crianças com síndrome de Down, enfim. Então, assim, fui me apaixonando e eu vi que realmente era aquilo ali que eu queria para a minha vida e é o que eu faço até hoje. Eu trabalho, né, eu sou personal, mas o meu público, 99%, é um grupo de terceira idade ou grupos com necessidades especiais. Perfeito, perfeito. E a nutrição? Chegou como? A nutrição também foi um sonho que foi ali crescendo, se desenvolvendo paralelamente à Faculdade de Educação Física. Eu fui vendo a necessidade, né, de agregar, né, a parte de alimentação, né, esse tipo de orientação. Quando a gente está no meio da educação física, né, tanto na escola como na academia, a gente sempre escuta, a gente sempre recebe perguntas dos alunos relacionadas à parte de alimentação. O que é que eu devo comer? O que é que eu devo fazer e tal? Eu comi isso, o que é que você acha? E a gente dá de uma forma muito empírica, porque a gente, quando nós somos profissionais de educação física, a gente não tem, né, a capacidade profissional de falar, né, com precisão. Então, eu vi naquele momento que existe a necessidade. Então, eu pensei, por que não agregar, né, fazer essa segunda graduação e prestar um atendimento mais completo para o meu cliente, né? Então, hoje eu trabalho nessas duas áreas, faço consultoria e faço acompanhamento nutricional também dos meus clientes e também para grupos especiais, né? Uma nutrição voltada para grupos especiais. Perfeito. Não sei se nós temos uma imagem aí, uma imagem do passado aí, para que a gente possa... Momento nostalgia agora. Momento nostalgia. Do fundo do baú. E foto é com o Piauí mesmo, hein? Pronto. Para que você possa comentar aí. Que evento é esse? Que faixa é essa? Tão bonitinha. Bem, aí eu tinha, nessa foto, foi lá no Pedro I, né? Numa escola que ficava lá na Barra do Ceará. Foi a escola que nós estávamos comentando, onde eu dei os meus primeiros passos no handebol, né? Esse uniforme belíssimo é lá da escola. E como eu estava falando no início, eu tinha 11 anos aí e o Piauí sempre me colocou para treinar e competir com as atletas mais velhas, né? Eu sempre estava no meio das meninas lá mais velhas, treinando. E aí eu ganhei nesse desfile aí, não era competição, o Piauí fez um evento,
Ele trouxe uma equipe internacional para fazer uns amistosos lá e eu recebi essa faixa de mascote da equipe, né? Porque literalmente eu era mascote, eu tinha 11 anos e devia ter Pichichitinha. 1,40 m, sei lá. Bem pequenininha. E legal. eu tenho essa faixa até hoje, viu? Tem alguma outra foto para possa comentar? Aí é a equipe do Diários, né? Eu acho que foi a última geração do Diários, né? A última equipe do Diários, acredito. Teve fora do uma estado depois. essa foto. Fora né? do estado. Acho que em Campina Grande. Se não me Acredito engano. que é a Copa Campina Grande, né? Eu não lembro o ano, Piauí. Tu recorda o ano? Não. Era uma boa equipe. Aí é uma mescla, né? Aí tinha uma base do Deuclésio Ferro, Sim. né? Uma junção, né? E outras atletas do GEL, né? Gel. Outras equipes do Marista, né? Uma mescla. Essa competição, ela existe, né? Até hoje, muito bacana. Uhum. Com uma grande equipe. Para finalizar, tem mais uma foto? Sim. Essa foto é da competição, né? Que nós falamos aqui. Isso é no Chile, em 2022, em abril de 2022. Foi a minha primeira competição internacional, né? Já jogando pelo Master. Eu fui convocada pela seleção brasileira na categoria 30 mais, né? E nós ficamos em terceiro lugar nessa competição. Foi a primeira edição da Copa América, né? Foi a primeira edição, foi muito bacana. Foi uma competição que, como eu tinha falado aqui, me marcou muito, muito. Aconteceram várias coisas antes dessa competição, mas foi muito bom mesmo. Dani, deixa eu te falar. A gente, quando fica mais velha, né? A gente começa a perceber as coisas de um outro modo, Sim. né? Faz um comparativo para a gente do handball, de como você vê você como atleta no handball master e de como você se via quando era as categorias anteriores, né? Na época de escola, né? Isso. E tal. Nossa, é totalmente diferente, né? A cabeça, nós somos mulheres, né? Mulheres de 40 anos, família, filho. É totalmente. A gente, quando está nessa época escolar, mesmo sendo um esporte amador, né? Na fase de categoria adulta, mesmo sendo um esporte amador, a gente tem uma cobrança interna muito grande. Então, assim, a gente está o tempo inteiro querendo provar algo e se provar, né? Então, às vezes, a gente gera uma tensão tão desnecessária, né, dentro da gente, que nem permite que a gente chegue no ápice da nossa capacidade de atleta, de render mesmo, né? Porque a gente está sempre ali e tal, preocupada, né? A gente passa por várias equipes e sei lá, e às vezes nem é um clima tão bom, né? Mas você tá ali pela competição e tudo, porque você quer participar da competição, você quer estar em evidência, né? Enfim, quando chega no Master, as coisas mudam, né? A gente quer o quê? A gente quer um hobby, a gente quer lazer, a gente quer leveza, né? A gente quer se divertir. Porque trabalho a gente já tem, preocupação a gente já tem, então a gente quer estar ali para se divertir mesmo, né? Sim. Apesar de que a gente tem muito forte dentro da gente essa questão da competitividade. Ainda, né? Ainda, né? Temos. A gente entra para brincar, mas quando a gente vira e mexe, a gente está lá brigando com unhas e dentes. Sim. Mas é diferente, né? Porque a gente quer o nosso bem-estar. E eu acredito, Natália, que quando a gente chega nessa fase, a gente até rende mais, sabe? Porque não existe mais essa cobrança. Eu acredito que como atleta seja a minha melhor fase. Eu acho que eu nem rendia tanto quando estava nessas categorias mais baixas por conta dessa cobrança, entendeu? De estar sempre tensa, de estar preocupada com o que os outros dizem, né? Aquele medo de arriscar sem querer errar. No Master, não. Eu estou aqui para me divertir e aí acaba que a gente se solta, né? E assim, né? As derrotas, elas não têm um peso tão duro quanto era antes, né? Né? Porque a gente tem outras coisas, né? A gente tem filhos, esposo, tem nosso trabalho, tem a nossa vida. E pegando esse gancho, queria que tu falasse como é a tua relação com teu esposo nessas inúmeras viagens, Inúmeras viagens. Durante o ano são muitas viagens. Natália, eu sou uma privilegiada, né? Desde
desde o começo, como a gente estava falando aqui, porque eu venho de uma família de professores. Meu pai é atleta, minha mãe é atleta, então sempre houve essa parceria entre eles, né? Essa compreensão, né? Eu sou privilegiada porque também sempre tive o apoio do meu pai dentro de casa, né? Para tudo em relação ao esporte, né? Ele sempre me levou, né? Me buscou em relação à competição e sempre me deu todo apoio, sempre chegou com ajuda financeira também, sempre foi patrocínio, né? Nunca, não, estamos sem dinheiro agora, você não vai. Não. Lá em casa, mesmo que tivesse uma situação meio ruim, se tivesse uma competição, para mim aquilo ali virava uma prioridade, né? E tinha essa cabeça, porque eles sempre foram atletas. Eu sempre tive esse apoio. E, de fato, quando eu casei, eu tinha essa preocupação, né? Como é que vai ser agora, né? Como é que vai ser? Mas, como a gente já conversou em outros momentos, né? Meu pai chegou junto, né? Nessa situação, né? Ali no comecinho teve, né, uma estranheza, não sei se talvez ele achasse que depois do Levi, né, depois de algum tempo, as coisas iam se acalmar. As coisas fossem se acalmar, mas as coisas não se acalmaram. Depois do Master as coisas pioraram, né? Melhoraram. E assim, e o meu pai chegou junto e mais uma vez colaborou demais, né? Ele teve conversas com ele, né, em relação a isso, né? Aconselhou bastante, né? Falou da importância do handball na minha vida, né? Retratou, fez assim, tipo um currículo. Ela joga desde os 11 anos, ela assim, né? E falou da minha mãe, como isso é importante e como isso é importante para a mulher, né? Como isso é importante nós termos um hobby, né? Como é importante a gente ter um momento para se desligar das nossas obrigações, né, diárias, né? É importante nós termos a nossa válvula de escape, né? Então, assim, meu pai foi muito bacana, né? Aconselhou, olha, deixa a mulher jogar. Gente, isso é genial. Fala, Dani. Deixa a mulher jogar. Olha, se a mulher estiver jogando, ela chega relaxada, isso é melhor para ti. Amém. Mulher estressada dentro de casa, homem sábio. Não tem quem aguente, né? E acontece, gente, escutem maridos em casa, né? A mulher chega do trabalho, ela precisa ir lá bater uma bola também, assim como os homens fazem, né? Precisa lá encontrar as meninas, conversar, fofocar um pouco e voltar para casa bem, né? Verdade. E voltar para casa bem. Isso é saúde mental, é importante, né? Não é importante só para o homem, é importante para a gente, é importante para a mulher, né? E para o casamento, né? E para o casamento, né? Mas viaja 7 vezes no ano e tal. Não, tudo bem. Não precisa ser tanto, não é isso. Mas, assim, é como eu falei, eu sou privilegiada, né? Eu tenho um apoio dentro de casa 100%, né? Ele é super bacana nesse sentido, né? Às vezes me acompanha, às vezes não, mas 100%, recebo 100% do apoio do marido. Muito bom, muito bom. Será que tem mais algumas imagens aí da Dani? Agora é um compilado. Vai comentando aí as coisas que... Bom, vamos ver. Aí, são fotos mais recentes, né? Dos últimos 2 anos. Tem competições aí que eu estou fazendo pela minha equipe, pelo Palmeiras, né? Aí foi o último BMC. Essa daí foi a Copa América em Salvador, São Paulo, BMC de São Paulo, pelo Espírito Santo, né? Fomos 3º lugar ano passado. Aí a equipe do Espírito Santo também. Aqui foi o Norte-Nordeste, também já jogando Master. BMC São Paulo, jogando pela equipe de Campinas. Aqui também é uma Copa Master, lá em Campina Grande. Foi um destaque da partida. Todas elas são fotos. Aí no Chile, né? Uma foto muito bacana lá no 2022. Não existe uma competição que a Dani vá que não venha com esse papelzinho de destaque da partida. Aí esse papelzinho virou, olha, esse papelzinho virou uma polêmica. É um papelzinho, gente, de destaque da partida, né? Eu acho que agora outras modalidades também fazem isso, né? Entregam, né? No basquete. Eu acho bacana. No handebol, no estudantil, está acontecendo isso. Está acontecendo, pois é. Eu não sei de onde veio, não sei... E a felicidade das crianças que está iniciando é enorme. Não, enorme. E das senhoras também. As senhoras até se desentendem, às vezes, por conta desse papelzinho de destaque. Mas, assim, é bacana, incentiva, né? Eu não sei realmente, se você me perguntar, Dani, quais são os critérios
para ganhar esse papel de destaque, né? Algumas pessoas dizem que é por artilharia de jogo, né? Algumas por destaque de completo, defesa, ataque e tal. Eu tenho percebido que é muito por conta de artilharia, mas não sei realmente quais são os geralmente critérios. quem vota é quem está envolvido ali na arbitragem, né? Mesários e árbitros, né? E às vezes não é muito um critério definido, não. Né? Talvez seja por competição, né? Mas assim, eu tenho colecionado alguns papeizinhos desse aí ao longo da carreira de Master. Mas que bom. E assim, o BMC, para quem não conhece, talvez o maior evento, né, da América Latina em termos de Master, Handebol Master. O BMC em São Paulo dá mais de 160 equipes envolvidas na competição. E assim, como você vê esse surgimento desse BMC, que hoje em dia assim, é uma febre, todo mundo quer participar. Eu tenho dito para as pessoas que quem chega na certa idade tem que ir para esse BMC em São Paulo para sentir o que é um grande evento. Sim. Um evento de porte, assim, e que é bacana. Eu quero que você fale um pouco do BMC, você que vivenciou talvez desde o... Sim. O BMC, ele é uma competição bem antiga, né? Ele já tem mais de 10 anos que ela acontece, né? Em São Paulo, ali em São Bernardo. É uma competição que se arrasta, no bom sentido, ao longo dos anos. E eu sou bem fã dessa competição, sabe, Piauí? Como você falou, ela é a maior competição master da América Latina, né? É a competição que consegue agregar mais atletas, né, de todos os cantos do Brasil e às vezes até de fora do Brasil, né? Ela começou bem pequena, como a grande maioria das competições, e foi crescendo. E hoje ela contempla categorias do 30 até 55 anos, mais ou menos ali, né, nos dois naipes, e cada categoria consegue deslocar ali para São Paulo uma média de 16 equipes, né? Eu acho uma coisa fantástica. E assim, realmente é um assunto que, por incrível que pareça, quando a gente fala de BMC hoje, se tornou um assunto polêmico, né? Porque tem muita gente que, assim como eu, gosta, defende, mas tem gente que não. Porque acha que supervalorizou e, sei lá, muitas coisas financeiras que algumas pessoas não concordam, então se tornou polêmico, né? Tem muita gente que não levanta essa bandeira. Eu não, acho fantástico aquilo ali, respeito, porque Piauí, competição, muita gente faz, né? Elas se sustentam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você tem uma competição com mais de 10 anos de mercado e que consegue movimentar essa quantidade de atletas que o BMC consegue movimentar, é fantástico. É fantástico, né? E assim, é grande, é um evento grande, eu acho bacana, o nível é elevadíssimo. Eu digo sempre para as pessoas que eu vi handball de verdade, eu, dentro de quadra, participei de handball de verdade quando eu comecei a jogar BMC. Né? A primeira vez que eu cheguei lá em São Paulo, né, para jogar, já tinha escutado falar muitas vezes que eu me deparei, né, na quadra com as atletas de 37 anos jogando num nível fantástico, assim, de quem está ativo, de quem está jogando liga, de quem está jogando Campeonato Paulista. Quando eu vi aquilo, eu não acredito que isso é Master. Né? Porque as pessoas têm um conceito diferente de Master, né? Velhinhas, estão todas aposentadas. E não é bem por aí. E cada ano que passa, eu tenho observado que as categorias mais altas, elas conseguem manter um nível muito alto, né? Não só o 30, que é ali um nível ainda de competição, mas o 37, 44, né? O 50 agora, né? Que inclusive você vai acompanhar as meninas na próxima Copa... As meninas, Sempre meninas. Na próxima Copa América, né, que vai acontecer no Paraguai, que é uma equipe fantástica, que você olha lá aquelas mulheres de 50 anos jogando, você não tem condições. Não tem condições, elas não têm 50 anos, né? Quero crescer igual. Isso. E assim, eu acho o BMC muito bacana, sabe? A estrutura, uma arbitragem, eles têm toda uma preocupação com qualidade de quadra, né? E assim, envolve realmente muito dinheiro para se fazer um evento grande como esse. Você sabe que existe essa necessidade. E não cabe nem crítica, as pessoas às vezes comentam que virou comércio. Isso. Mas, os caras fazem, a marca se consolidou. Sim. Cada vez mais
participantes. Então, Cada assim, tem vez que mais. bater palma, tirar o chapéu e aplaudir. Piauí, né? você é um cara que tem experiência com isso, né? Você trabalha, você organiza eventos, né? Você é gestor. Então, assim, quando a gente fala de organização de evento, você sabe, você entende de custos, né? Você sabe que para fazer uma coisa bem feita, bacana, requer, né? Então, assim, eu acho que não cabe, sabe, certas críticas em relação a isso. E organização, né, Natália? Organização é a chave, né? É um evento que acontece todos os anos, na mesma data. Então, se você tem uma equipe organizada, que você faz tudo direitinho com antecedência, você consegue chegar naquela competição ali de uma forma confortável, entendeu? E para o atleta é muito importante a organização. Sim. Porque você se programa, né? Se Você se programa, programa. né? Exatamente. Você consegue chegar. E eu acho, Piauí, como você falou, todo mundo, né, nessa categoria tem que pelo menos uma vez experimentar. Né? É uma experiência fantástica. Eu fico nessa idade ainda super ansiosa por essa data, porque além de ser um campeonato muito bacana, é um momento onde eu encontro muitas amizades que eu fiz do handball que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Então ali virou também um ponto de encontro, né? Onde eu encontro as meninas lá do Sul, as meninas do Rio, as meninas do Espírito Santo, gente que eu gosto muito, que tem assim, né, no coração, e a gente se encontra. Então além é o handball, é o quadra e o extra quadra. Então sou super fã de BMC. Certeza. E continuando falando de BMC, que é uma extensão do BMC, e a Sim. Copa América no Paraguai, né? Você tem já duas experiências, né, de Copa América. Esse ano vai ser a terceira experiência, né? Ano passado eu não consegui, apesar de ter Porque assim, recebido... veja bem, nós estamos lhe trazendo aqui no primeiro episódio e vamos fechar a temporada com você já retornando Trazendo do Paraguai. as novidades pra do falar Paraguai. como foi o evento. Vamos trocar figurinha literalmente nesse episódio, né? Porque você também vai me encher de novidades para contar de lá, né? Tá levando a equipe aí dos 50. Bom, eu participei da primeira edição, né? Como eu falei, lá no Chile. Foi uma experiência fantástica. Eu estava cheia de expectativas, né? Assim, nunca tinha jogado fora do país e tal, a minha primeira vez. E uma coisa que me marcou muito, eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, foi que eu tive uma lesão 12 dias antes de viajar, né? Eu tive uma torção parcial dos meus ligamentos, e eu fiquei sem conseguir colocar os pés no chão, eu não conseguia caminhar, eu fiquei bem tensa, foi bem difícil, eu chorei muito, porque já estava com tudo pago e aquela expectativa e tal, mas fiz meu pai, né? Mais uma vez, chegou junto. E aí, você quer ir, você não quer ir? Como é? Pai, lógico que eu quero ir, então você vai. A gente vai fazer um intensivão aí de fisioterapia, vou te levar lá num médico do Ferroviário, viu? Tem um torcedor do Ferroviário aqui no estúdio, levou no fisioterapeuta. E ele disse assim pra mim, o Netão, super conhecido no meio do futebol, né? Ele disse assim, vou te levar ali no fisioterapeuta, se ele não fizer tu jogar, ninguém mais vai fazer. E fisioterapeuta de time de futebol é conhecido, né? É acostumado a levantar até defunto, né? Como a gente diz, né? Grandes emoções. Então ele chegou pra mim, chegou lá no Neto, né? O Neto tem uma clínica lá na casa dele. Lá na Barra também, aí falou toda a situação. Aí ele, não, vai jogar, não tem isso não. Faltando 12 dias para eu viajar, né? Outra pessoa que também me deu um apoio muito forte foi o doutor Zé Roberto, nessa época, que também tem a cabeça muito boa, né? E não me apavorou na época que eu cheguei lá para consultar com ele. Tem uma clínica aqui também próxima, aqui na Imperador. E ele disse, não, muito conhecido, bem conhecido também no meio do esporte. Ele disse, não, se você quer, você vai. Aí, fique tranquila. É o seguinte, não treine mais. Fisioterapia 2 vezes por dia, e o Neto me ajudou bastante, viu? Piauí, isso aí foi um conluio. Teu pai falou com o Neto e com o Zé Roberto para dizer, você vai. Você vai. E eu tava lá 2 vezes por dia na casa dele, enfim. Eu consegui, né? Cheguei lá numa tensão muito grande, passei 12 dias sem pisar no chão. Não sabia se eu ia conseguir jogar, mas como já estava tudo pago e o trabalho psicológico já estava feito na minha cabeça, eu fui, né? Papai psicólogo também. Papai psicólogo, totalmente. Quem conhece sabe que ele prestou vestibular para psicologia na década de 80, Piauí, eu não sei se tu sabe dessa história.
ele não levou adiante por conta da profissão, viajando o tempo inteiro, né? E aí depois as coisas foram ficando mais calmas, assim, mas ele tem essa pegada, né, do psicólogo muito forte dentro dele. Então eu fui para essa competição, fazia 12 dias que eu não fazia nada, e por incrível que pareça, foi uma das melhores competições assim que eu fiz na vida, assim, sabe? Foi muito bacana. Me emociono com essa história. Mas é isso, eu acho que essas histórias, elas mostram que o atleta ele precisa também se superar, né? Sim. Se tu não tivesse esse apoio, muito provavelmente você ia desistir. Muito provavelmente, se tivesse acontecido com alguém que não recebe esse apoio, talvez a pessoa nem tivesse ido mais, né? Sim. Talvez nem tivesse ido. Mas foi muito bacana. Então, foi voltando lá para a pergunta do Piauí, né? Sobre Copa América. Então, essa foi uma competição que me marcou muito. No ano seguinte, nós tivemos aqui, né, no Brasil. Foi uma edição lá em Salvador, que eu já fui por uma outra categoria, né? Foi bacana também, foi experiência. Ano passado eu não consegui. Foi Costa Rica, Piauí, não recordo. Mas tinha todo aquele lance do visto, né, tal, dólar muito alto, enfim. Não participamos. E esse ano vai vir aí Paraguai, né? Nossa convocação saiu ano passado, né, pelo Sul, logo após o BMC de São Paulo, mais ou menos em agosto, a convocação saiu. Fiquei super feliz, né? O convite veio lá da professora Margarida, lá do Sul. Consultei o meu técnico, perguntei o que é que ele achava, ele me apoiou também. Aceitei o convite e vamos juntas, né? Participar de mais esse desafio, né? Que vem aí pela frente. E tô com uma expectativa. Vocês vão ter um desafio grande. Tá no Paraguai, terra das compras, tendo que se concentrar para jogar. Tendo que se concentrar para jogar, mas a gente sempre consegue, né? Dar uma escapulinha. Né? Para bater perna, né? Para comprar muamba, como diz. É bom. Mas que bom. Quem não gosta? Vou estar lá presente, participando desse momento aí. Ah, sim, pois é. Para quem não sabe, a Dani já mencionou, acho que algumas vezes, mas o professor aqui vai ser o técnico dos 50 mais, da seleção brasileira 50 mais, nessa mesma competição. O professor não falou sobre isso aqui, mas a gente deixa aí registrado que ele é o novo técnico da categoria 50 mais. Isso aí, exatamente. Pois é, mas esse desafio aí na carreira, né? Mas pra gente, mais duas perguntinhas pra gente encerrar o programa. Eu queria que a Dani falasse um pouco sobre essa equipe aqui, essa equipe que ela pertence, né? E que ela ajudou a fundar, a criar essa equipe e tudo. Que muita gente pensa que tem a ver com o Palmeiras, com a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E que não tem nada a ver com a Sociedade Esportiva. Queria que ela comentasse alguma coisa sobre a equipe. Bom, essa é a nossa atual equipe, né? O Palmeiras Handball Academy. Ela já vai... Daqui a pouquinho a gente está completando 2 anos, né? De existência. Foi fundada, né, há 2 anos atrás, junto com o professor, junto com a Germana e tal. É uma equipe master, né? A proposta, a princípio, era trabalharmos com a categoria master do 30 em diante, né? Hoje as coisas estão expandindo, estão crescendo, estão surgindo novas categorias, né? Nós estamos aí com projetos novos, né? A gente, bem breve, vamos ter categoria de base, né? E é isso, a equipe está crescendo a cada dia, né? Nós tivemos o lançamento da nossa primeira edição, né, Piauí, da revista, com 1 ano de aniversário, um projeto muito bacana também, né? A princípio falando do nosso time e falando de algumas atletas, né, aqui do estado, foram mencionadas, né? Entrevista. Então, o nosso clube vem aí crescendo. Esse novo projeto também do podcast, né? Que como o Piauí falou no início, né? Nós vamos ter a oportunidade de trazer outras pessoas aqui, também falar de handball cearense, né? Acredito que outras pessoas do Palmeiras também vão estar por aqui. Nosso psicólogo, é spoiler, tá, gente? Nosso psicólogo, melhor do Brasil, Gilson. Enfim. Melhor do Brasil. Verdade. Melhor do Brasil. E para finalizar, a pergunta é para as duas, eu gostaria que as duas dessem seu parecer, seu depoimento aí, da criação desse nosso novo canal, né?
esse podcast aqui, que cada um comentasse um pouquinho. Bom, vou comentar antes da convidada, né? Vou deixar a palavra final para a convidada. Eu acho que o handball, ele precisa ser comunicado, né? Então, estava faltando... Nunca houve, na verdade, um programa direcionado para a modalidade, né? E a iniciativa do professor, ela é muito válida e muito bem-vinda, principalmente nesse momento, como a Dani falou, que o Master tem movimentado o esporte no nosso estado, né? O nosso esporte no estado, que é o handball. Sim. Então, o podcast vai ser um canal não só para os entrevistados, mas de interação entre os participantes da modalidade. Então, tem tudo para ser muito bem-vindo, né? Sim. Fantástico, né? Como eu também comentei no início, é um projeto fantástico, né? Abrir as portas. Tem um canal, como você disse, nunca existiu, né? Houve a criação da revista, que a princípio, né? Nós temos a revista, né? Que eu já achei, assim, fenomenal. Então, agora, com esse lançamento, com esse espaço, né, nós vamos ter realmente meios de conhecer, Natália, né, os atletas. Tem gente que está aí há 30 anos no handball, mas que você não sabe a história da vida dele, né, não sabe as passagens e tal. Então, assim, isso aqui é fantástico. Estou super feliz mesmo de ter recebido esse convite de estar aqui nesse primeiro episódio, né, e eu sei que isso aqui vai ser grande, né, isso aqui vai crescer bastante. Espero que venham bons papos, né? Virão. Pois que bom, fico feliz nesse primeiro episódio ter recebido a Dani, né? E com certeza nos próximos programas vamos ter pessoas especiais aqui, pessoas muito importantes que vão colaborar muito com a nossa modalidade.